Oi, gente. Boa noite. Depois de um longo tempo, uma longa parada para descanso, a gente está voltando com Conversa de Raiz. Conversa de Raiz Live Show. E agora a gente está num formato totalmente diferente, onde a gente vai falar principalmente das mulheres. Hoje a gente vai falar da resistência feminina no samba do DF. E a gente vai assim, está protagonizando com mulheres do país inteiro. Porque não é só aqui no DF que a gente vê dificuldade de mulheres trabalhando, de mulheres tocando, de mulheres cantando, de mulheres fazendo um bom samba. É no Brasil inteiro. E aí eu tive, com apoio, claro, da minha produção, a felicidade de chamar algumas amigas, algumas pessoas, algumas até com quem eu já sentei em rodas, já toquei algum sambinha. E eu tenho o prazer e a honra de começar por uma que eu vi dando, se não me engano, os primeiros acordes. E não é uma grata surpresa ver o quanto essa mulher cresceu com o seu instrumento na mão. A gente vai ter hoje com a gente aqui no Conversa de Raiz, para bater um papo, para falar dessa resistência. Vamos começar por Samira Guerra. Diga, meu amor. Obrigada, mas... cheguei. Agora melhorou. Agora cheguei. Oi, gente, tudo bem? Honrada pelo convite, Cauê, muito obrigada. E tô aí para mostrar o meu cavaquinho. Pode chegar. A casa é sua. Chegar junto com as meninas também. Honrada. A gente continua a nossa caminhada para falar de mulheres de samba. Veja bem, mulheres de samba. Trazendo ela, que é uma das percussionistas que eu tenho o maior carinho. O maior carinho. Ela é a síntese de um tantã bem tocado. Com vocês, Nira Rosa. Rapaz, ó, eu tô tão emocionado que eu já não sei nem onde eu ligo o microfone. Somos família. E é uma grande honra estar aqui com mulheres maravilhosas, não só na nossa estrada, mas também na sua vida. Sua produção é linda. Boa tarde a todos. Obrigado, obrigado. Nós temos aqui, dando continuidade, um dos maiores surdos que eu já vi tocar nessa cidade. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho por ela. E pelo marido, claro. Gente, eu tenho a honra de chamar aqui nesse palco Sarinha Almeida. Vem, meu amor, vem, minha diva, vem, minha diva. Bom, eu quero agradecer o convite, a lembrança e esse respeito que você tem por mim e agradecer também essa produção, que essa produção sua é fodástica, cara. Tá danado, vamos respeitar, tirar o chapéu. Obrigado, Sarinha, obrigado, obrigado. Aí a gente vai pro samba de roda. A gente vai lá para onde tudo começou. A gente vai conversar com as mulheres que fazem um samba que tem muito homem que não sabe. Tem muito homem que está envolvido nesse mundo e não conhece o samba de roda. Eu vou começar por uma, por quem eu tenho o maior respeito também,
Ainda não tive o prazer de estar num evento com ela, numa roda com ela, mas isso vai acontecer, claro. E aí eu vou chamar Camila Ferreira, que deve ser parente do Ferreirinha, não sei não, hein? Ferreirinha partideiro. Tarde. Agradecimentos pelo esse convite maravilhoso em estar aqui com essas mulheres maravilhosas do samba de roda, do samba, né? Aqui no DF. E nesse programa maravilhoso que traz esse fortalecimento pra gente, né? Esse fortalecimento cultural. Obrigado por você estar com a gente, tá? A gente vai continuar, a gente vai trazer, veja bem, a gente poderia ter trazido aqui 50, 100, 200 mulheres. Mas a gente, infelizmente, mesmo o palco sendo grande, vocês podem ver, a gente não tem espaço para todo mundo. Então a gente teve que dar uma pinceladinha, trazer uma ou outra, né? Mas sintam-se representadas por essas mulheres que aqui estão. E aí eu vou chamar uma mulher que já começa sendo forte no nome. Vem com a gente, Djangala. Aí eu vi vantagem. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Djangala, parceira da Camila, né, no samba de roda rural. Representamos as sambadeiras aqui em Brasília. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Vânia, a você e a toda a produção. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente é que tem que agradecer. Por favor. Pessoal, eu queria informar vocês que isso não foi nem um convite, foi quase uma intimação, né? Aqui a gente fez até ameaça, se não viesse a gente ia buscar em casa. Não é verdade? Eu tenho aqui algumas das mulheres mais maravilhosas que já passaram pelo samba no Distrito Federal e que ainda estão em atividade, todas ainda estão em atividade. Eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai bater um papo, mas isso vai ser para quem tiver a fim de responder na hora, tá? Não vai ser uma pergunta específica para ninguém. Mas eu quero começar com vocês do jeito que a gente sempre começa, conversa de raiz. Aproveitem que o muro é baixo, podem pular, metam o pé na porta, entrem, fiquem à vontade, que o barraco é de vocês. Sejam bem-vindos, todas. Obrigada. Bom demais. Bom demais? Tu já estava a fim de dar umas palhetadas, né? Começar, né? Pelo menos, né? Só para, né, meninas? Para abrir os trabalhos, né? Pra gente abrir. Pode, você fica à vontade. Aqui quem manda são Né? vocês. Não é? Vai lá. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Ninguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Coisa linda, hein?
Eu também queria puxar uma depois. Oi, fique à vontade. Vamos na palma da mão? Esse é forte, hein? O tambor me leva de volta pra África, me leva de volta pra África, me leva que eu quero ir. O tambor Me leva de volta pra África, me leva de volta pra África, me leva que eu quero ir. O tambor me leva de volta pra casa, me leva de volta pra casa, me leva que eu quero ir. O tambor me leva de volta pra casa, me leva de volta pra casa, me leva que eu quero ir. O tambor me leva por cima do mar, me leva por cima do mar, me leva que eu quero ir. O tambor Me leva por cima do mar, me leva por cima do mar, me leva que eu quero ir. O tambor me leva de volta pra África, me leva de volta pra África, me leva que eu quero ir. Tambor me leva de volta pra África, me leva de volta pra África, me leva que eu quero ir. O tambor me leva de volta pra casa, me leva de volta pra casa, me leva que eu quero ir. O tambor me leva de volta pra casa, me leva de volta pra casa, me leva que eu quero ir. O tambor me leva por cima do mar, me leva por cima do mar, me leva que eu quero ir. O tambor me leva por cima do mar, me leva por cima do mar, me leva que eu quero ir. Que lindo, hein? Você sabe informar pra gente quem é o autor? Jangala. Parabéns. Meninas, a gente tem uma colega no Rio de Janeiro que ela tem um bordão que eu acho fora de série. Eu estou falando de Andréa Café. Né? Linda demais. E ela costuma dizer que o samba é das É o mulheres. samba das mulheres. Total resistência. De uma comunidade muito, mas muito carente, mas, acima de tudo, com a cultura dentro não só das pessoas, mas das mulheres que ensinam seus filhos, sendo mulher ou homem, mas ensinam seus filhos a respeitar da onde veio. Então, Andréa Café é resistência. É resistência, né? O que eu costumo dizer é que o samba sempre foi das mulheres e o samba seria um objeto, vou colocar assim, um objeto muito sem graça se não fossem as mulheres. Ah, e falando em Andréa Café, o Ru Nova Iguaçu. O Rio Nova Iguaçu fortaleceu, né? Pra que eu fui falar? Pronto. Vou pra abolição. Opa! Entendeu? Abolição, Madureira, Piedade. Vem mais pra cá. Por falar nisso, eu vou começar pela Jangala. Jangala, natural de onde? Eu nasci no Maranhão, mas eu fui criada no Pará. Tem toda uma história, né? Minha mãe faleceu no meu parto, e eu fui adotada por outra família. Quer dizer, você saiu de um lugar bom para um outro lugar muito bom também, né? Foi. Dois lugares de muita energia, muita ancestralidade, muita espiritualidade. Sim, os dois lugares assim. Maranhão eu não conheço, eu tenho que fazer uma viagem de volta.
as minhas raízes. Mas tem toda uma história, né? Nada acontece por acaso. Fui adotada por uma família branca. Eu fui criada no meio da família branca. Assim, era misturado, né? Porque a avó da minha mãe adotiva, ela ainda foi escrava. Da parte da mãe da minha mãe é que era de família portuguesa. Mas tanto na minha família biológica quanto na família adotiva tem sangue português, né? Sempre tem, né? Tem história que, né, que as índias eram pegadas no laço, né? Então a minha bisavó, ela também casou, né, com um português. Então assim é muito misturado. Mas o meu pai era bem negro, era preto retinto mesmo. Então na família do meu pai tinha aquela coisa que os pretos tinham que casar com os pretos. Então, a minha mãe, que faleceu, ela era um pouco mais clara. Pelo lado português, né? Essa mistura. Mas também tem índio no meio também. Então, é assim, tanto no Pará como no Maranhão, tem muito essa mistura, né? De branco, índio, preto. Então, é tudo misturado, assim. E, curiosamente, a gente passa por uma situação nesse país de preconceito racial e que a gente não entende, né? Porque, por vários motivos. A potência que esse país é hoje e era para ser melhor se o dia 14 de maio tivesse sido um dia diferente para nós, né? Nós não tivéssemos acordados, jogados por aí, largados, né? À própria sorte. Provavelmente o país seria uma potência maior. Porque sem salário e sem direito à voz, a gente já produzia na chibatada. Tu imagina com salário e o direito a ter um pedacinho de terra num cantinho? Só um pedacinho que tivesse. Só um pedacinho, a gente só queria um pedacinho para construir lá um barraquinho. E plantar e criar algumas galinhas, é só o que a gente queria. A gente não queria ser milionário, queria ser rico, né? Hoje nós seríamos uma potência bem maior. Aí você imagina, se sendo uma das maiores potências no mundo e a maior na América do Sul, você imagina o que seria desse país com o negro liberto, mas podendo ser dono de um cantinho seu, podendo trabalhar e receber um salário. Não acordar no 14 de maio sem, como diz a música 14 de maio, perdão, acordar sem ter o que comer, sem ter para onde ir, né? E a gente sabe que nas escolas, na vida inteira, você escuta uma história. Eu nunca tive... Eu entrei no meio da cultura popular em 2016, por aí. Foi quando minha mãe adotiva faleceu, vivi toda uma história. Então, eu precisava de algo para a minha vida, porque ficou só eu e meu filho. E foi quando eu cheguei no Mercado Sul. Não sei se vocês conhecem, é o Mercado Sul, que é um dos polos culturais, né, de lá de Taguatinga. E aí, quando eu cheguei no Mercado Sul, eu comecei a me interessar, assim, pelas coisas. E cheguei através da capoeira lá. Cheguei através da capoeira e fui conhecendo a cultura popular, conhecendo pessoas. E aí fui descobrindo que o que eu escutava, que eu via nos livros, né, e escutava, não era a história verdadeira. Não era. E fui conhecendo cada vez mais. Aí foi quando eu cheguei no samba de roda, no jongo. E fui criada numa família católica, muito católica. Mas a gente vai voltar aí. Esse assunto vai continuar, com certeza. Sarinha. Diga, meu lindo. Natural de onde? Rio de Janeiro e criada em Brasília. Que lugar do Rio? Jacarepaguá, mas eu não conheço nada do Rio.
Quando eu viajo, eu só fico em Copacabana. Mas eu um dia pretendo ir... conheço Não. Peteco, para não falar outra coisa. Lidar com o rico. Eu estou programando uma viagem agora em janeiro e vou procurar saber dos meus irmãos, que são mais velhos, e eu quero ir lá onde eu nasci. Lidar com o rico é um problema seríssimo, né? Aí a pessoa não quer ficar na Zona Oeste, Jacarepaguá, né? Aquele pedacinho ali, porque só fica na Zona Sul, Copacabana, né? Juntando as moedinhas, dá tudo certo. Como é que chegou no samba, Sarinha? Bom, eu cheguei no samba através da minha mãe, do meu pai, Isa Barbosa, conhecida em Brasília. Meu pai, Ormindo de Almeida, conhecido como Seu Loló, ambos compositores. Minha mãe, presidente de escola de samba, independente de Brasília, hoje, atual Mocidade do Gama. Então, minha família toda desse ramo aí do samba, né? Não poderia ser diferente. Sua mãe teria sido a primeira presidente de escola de samba do DF? Sim. E eu acho que no Brasil, porque até então nunca tinha ouvido falar que tinha uma presidente mulher em escola de samba. Ou Rio, ou qualquer outro lugar, entendeu? Que honra essa nossa, hein? É uma honra, um prazer. Rapaz. E através disso, fiz parte de escola de samba. Dentro do samba, da escola de samba, eu já fui tudo. Fui passista, ritmista, já fui porta-bandeira, já fiz parte da diretoria, desfilei tocando como terceiro surdo, né? E hoje em dia faço parte de uma bateria também e já fui a melhor porta-bandeira dentro de Brasília, porque antigamente tinha concurso, melhor repique, melhor pandeiro, né? Então, eu tive esse privilégio de participar como a melhor porta-bandeira e eu, até hoje, depois não teve outros, não. Então, eu ainda me mantenho aí no cargo, entendeu? Por acaso você é casada com o melhor pandeiro? Não, né? Tipo assim, mais ou menos, sabe? Pode encher a bola dele, não, que depois ele vem falar. Tá certo. Tá certo. Vamos conversar com Nira. Natural de onde, amor? Sou carioca. Que lugar do Rio? Tudo misturado. É mesmo? Tem Madureira, tem Chatuba de Mesquita, tem Paracambi. Então é tudo misturado. A família do samba, você vai me perguntar, portelense de coração. Começou no samba como? Através do meu pai, através da minha mãe. Minha mãe foi uma das primeiras costureiras do samba do Rio de Janeiro, na Portela. Então, a minha família sempre foi envolvida com o carnaval do Rio de Janeiro. Então, meu pai sempre foi um cara que gostava do samba, gostava da história negra, pandeirista de Mesquita, tocava seu pandeiro, né? E sempre reuniu muitas pessoas ao redor de uma boa mesa, uma cervejinha gelada, e a gente conversava de samba a noite toda. Os papais ainda estão com a gente? Não estão. Estão lá no céuzinho lá. Já que a gente está reunido para falar da resistência feminina no samba, vamos homenagear a sua mãe. Qual o nome dela? Dona Joreni Guerra. Uma mulher que passou a vida dela feliz, sentada numa cadeira, costurando para aquilo que ela mais gostava, que era o carnaval. Que era o carnaval, exatamente. Parabéns, parabéns. E sempre educou cada uma de nós, falando sobre aqueles que trabalhavam e ganhavam a sua vida no carnaval, que era a época que mais tinha entrar dinheiro em casa, né? Isso. Então, as mulheres que levavam seus filhos para sentar num papelão para vender um refrigerante, vender uma cerveja, colocar uma comida, entendeu? Então, todo carnaval tem várias e várias mulheres atrás dele. Atrás não, na frente, né? Na frente. E educando que o carnaval não é só uma festa profana. Não. É uma festa do trabalhador, que é onde a gente tem a nossa história. Onde mais é contada a nossa história são
nas festas populares, né? Isso. Dos estados que a gente tem. Isso. E a maior prova da gente, pra gente, de que o samba é uma festa do trabalhador, é que depois que passa cada uma das escolas no desfile, vem o bloco da limpeza e o pessoal vem varrendo a avenida e sambando, vem na maior alegria. Feliz. Não é verdade? É verdade. Estão ali a noite toda trabalhando, mas é coração lotado de alegria. E sem aquela coisa de dizer que eu estou fazendo o que você não pode fazer. Não. É o orgulho de fazer e mostrar que o trabalho é digno. É o orgulho de estar ali. Esse é o trabalho digno. Isso aí. Agora vamos passar para as cordas. Olha só, a gente saiu do couro para as cordas. A gente saiu do couro para as cordas. Apesar de ela tá no erro comigo, né? Que eu falei para ela mudar para cá, para a cidade, que é para me dar umas aulas. Ela falou que se depender disso eu vou morrer sem tocar. Mas eu tenho maior paixão por você. Sou seu fã de carteirinha, Samira Guerra. Obrigada, Cauê. Eu tô feliz de estar com essas meninas aqui e honrada mesmo, de verdade. Natural de onde? Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Convoquei o Rio inteirinho, rapaz. Convoquei o Rio de Janeiro inteirinho. Total, cara. Que lugar do Rio? Eu morei no Meia, depois eu morei em Pedra de Guaratiba, Valqueire. Vim passando, entendeu? Morei no Meia. Vim andando. Vim chegando. Como que eu cheguei? Vou te falar como é que Como é que chegou no samba, Samir? Minha família também é toda musical, né? Mas eu aprendi, eu ganhei meu primeiro cavaquinho que eu pedi minha avó, com 4 anos, meu primeiro cavaquinho. E aí comecei a estudar, mas não, claro, 4 anos não tem como, né? Mas vim ali galgando até toda hora pedir, me dá um instrumento aí, fulano, aí, né? A gente vai melhorando de instrumento, a gente quer. Vai, aí eu fui ganhando os instrumentos. Quando, tipo assim, uns 12, 13 anos, aí sim que eu entendi que é o meu instrumento. E vim estudando. E até hoje continuo estudando, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. O que seríamos sem essas cordas aí, sem essas palhetadas? Não seria a Samira, né, cara? Não, a gente é muito grato de você fazer parte desse mundo, de a gente poder usufruir dessa tocada aí, dessa levada. E a gente ainda continua aprendendo, né? Estamos aprendendo. Estou muito feliz quando eu comecei a morar aqui em Brasília. Tive as oportunidades também de tocar com as meninas, que tinha um grupo. E lá a gente vem aprendendo e vem estudando. E até chegar na Furiosa, até chegar no Capela Imperial, para mim sei lá, é outro nível, sabe? Estudando mesmo, porque as meninas pegando no meu pé, vamos estudar, garota, bora estudar, que não sei o que. Botando na minha cabeça que tem que estudar, e a gente não sabe, né? O instrumento, a gente acha que sabe tudo, né? Não sabemos nada. O exemplo que eu vou te dar Não. é meio suspeito, né? Que eu sou flamenguista. Eu vou te dar o exemplo do Zico. Ele chegava mais cedo, treinava com todo mundo ia embora e ele continuava treinando. E aí o cara falava assim, pô, o Zico fez um gol de falta que parecia que ele tinha posto a bola lá com a mão. Cara, o cara treinava o dia todo para fazer aquilo. Parabéns para ele. Então, você treinar o seu cavaco, né, é para a gente uma honra saber que você está estudando disso aí, você está se aperfeiçoando e está aprimorando. Muito obrigado por dar essa chance para a gente de ver você cada vez melhor. Obrigada eu tá no arte é batuque. Como é que é, Nira, que tem essa evolução, né? Licença aqui. Arte batuque. Isso tá ficando besta, rapaz. Culpa do Ferreirinha Partideiro. Bom, gente, eu vou falar... Sim. Desculpa, Cauê, só falar uma ênfase. 2 ênfases, na verdade. 2. Aí eu entrei para Furiosa, tem 10 anos lá, e Capela Imperial, a primeira mulher cavaquinista
Então, para mim, é uma honra estar com eles. Vagareza, Estelita. Foi por causa dele, cara. Foi por causa dele. Então, Tô uma acompanhando honra. lá, Beija-Flor, hein? Tô grudado naquele negócio lá, hein? Quando tu falar pra final, eu vou na mala. Tá ligado, né? Dá teu jeito. Ah. Vamos falar então com a nossa mascotezinha, né? A mais novinha. Eita. Camilinha. Então, né? Natural de onde, Camilinha? Daqui do Quadradinho. Costumo dizer que eu sou planaltinense barra candanga, né? Sou lá de Planaltina, né? Onde eu nasci, me criei, né? E uma cidade a qual eu tenho muito apreço, né? E acho que a minha historicidade com o samba, ela começa a partir da história das mulheres da minha família, né? Que vem lá de Minas Gerais para aqui para Brasília e começam a frequentar as escolas de samba, inclusive Bola Preta aqui de Sobradinho, né? E eu lembro que minha mãe falava muito, né? Ela fala muito que minhas tias, elas participavam das escolas, né? E logo depois, a segunda parte onde eu falo que eu tive esse contato com o samba foi por meio do terreiro mesmo, né? Aonde eu fui com lá para meus 13 anos e eu ouvi aquele toque, né? Ali, aquele toque forte, aquele samba cabula que a gente costuma dizer, né? E aonde eu me apaixonei completamente. Falei, aqui é meu lugar, né? Aqui é meu lugar. E desde então venho aí nessa trajetória do samba dentro do terreiro e logo depois, por meio da capoeira Angola, né? Aonde eu começo a ter o contato com o samba de roda, né? E aí, desde então, venho pesquisando, me adentrando, né? E vivenciando o samba de roda de uma forma mais profunda, né? Por assim dizer. E com isso só a gente que ganha, tu sabe, né? Eita, todos nós ganhamos, né? A gente ganha muito. Muito obrigado por fazer parte desse time, por fortalecer o nome mulher no samba do Brasil, no samba brasileiro. Eu digo no samba do Brasil porque eu não vejo, em contexto algum, vocês presas ao samba do Distrito Federal. Vocês estão sempre em outras praças, tocando em outras praças, e isso para a gente é muito importante. Então eu não vejo vocês presas no contexto do samba do DF. Vocês são do Brasil. Muito obrigado. E aí, para falar em religião, eu quero agradecer aqui a presença da mãe Cristine. Sua bênção. Como é que é ser mulher na cultura? Como é que é ser mulher no samba no Brasil? Eu não acho que seja complicado. Que é uma coisa que a gente aprende quando nasce, não é? É verdade. É uma coisa para a mulher natural. A gente nasce, tem a consciência que somos mulheres, logo depois nos conhecemos como mulher negra e depois nós vamos aprender a ser uma profissional, vamos aprender a ser mãe, vamos aprender a ser uma mulher que está no mundo para crescer. Não é complicado. Não é complicado porque a gente lembra que, por exemplo, o futebol, até alguns anos atrás, era proibido para as mulheres. Uma imbecilidade muito grande, né? A desculpa era que tinha que preservar a mulher porque era um esporte de contato e muito perigoso a prática feminina. Perigoso? Perigoso é ter filho, negão. Jogar futebol é tranquilo. Não, eu vou te contar a história. Deus é muito sábio. Porque se dependesse de mim para dar continuidade à raça humana, eu estava sozinho no planeta. É isso aí. Só ia ter eu. É isso. A mulher hoje, eu falo assim, complicado foi para minha bisavó, para minha avó. Foi. Porque era uma cultura masculina muito presente.
E eu vou dizer para você que não era uma coisa infeliz para essas mulheres, porque eu aprendi a ser quem eu sou através da história delas. Acabei de falar da história da minha mãe. Então, a gente precisa olhar hoje a história que você nos contou da sua filha. Nós temos um filho chamado Bernardo, que também está aí na resistência como jovem negro nesse país chamado Brasil. Mas está muito mais fácil. Muito mais fácil. Já sofreu alguma discriminação? Todo dia, negão. Todo dia. Nas rodas de samba? Tem. Porque depois Tem que a você... discriminação. Nira, vamos falar do teu caso. Depois que você senta para tocar, né, as pessoas não te conhecem. Aí chega a Nira para fazer... para curtir o seu sambinha. De repente, o cara do tantã lá cansa um pouquinho, não tem, olha para o lado, não tem quem pegue, você se oferece. Aí, o jovem esposo que está ali já deve ter percebido alguns olhares assim, meio tortos, meio estranhos, né? E eu acho, te conhecendo o pouco que te conheço, que esses olhares, de repente, ao invés de te intimidar, eles te impulsionam mais, né? Muito mais. Muito mais. Porque a crítica, ela não é só com as palavras, né? Não. Ela vem com os olhares, ela vem com a distância. Então, Isso. você já tem uma leitura do corpo da pessoa com o que você coloca e o que você gosta. Isso. E uma das pessoas que eu admiro, admiro, uma dessas mulheres é essa aqui que está do meu lado. E quando ela chega, ela incorpora, ela chega e está. A gente olha aquela mulher pequenininha, aí ela senta ali atrás do surdo, quando ela pega aquela baqueta, que ela começa a tirar aquele som. É isso aí. Aí as pessoas vão ver que ela é pequenininha só no tamanho. Comigo aconteceu uma vez, tem pouco tempo, alguns meses. Eu fui num pagode de uns amigos. Aí chegamos, eu e Gilberto, sentamos e tal, a mesa lá formada. Aí tinha um menininho que ele estava tocando. Aí o pessoal do grupo que me conhece, aí falou para o menino, olha, deixa dar uma canja para ela, deixa ela tocar aí um pouquinho. Aí beleza, eu fui, fiquei em pé do lado do menino. Aí o menino pegou, olhou assim, você sabe tocar? Aí eu olhei assim para ele, eu falei assim, eu vou tentar, eu tô de olho em você. Tô vendo como é que você faz. Eu vou conseguir tocar. Aí ele foi lá, me passou o surdo, aí começou o pagode. Daqui a pouquinho, quando eu parei de tocar, ele falou, poxa, você me enganou, você toca pra caramba. Quase que eu passei vergonha. Cara, pra mim essa cena foi maravilhosa, viu? Não esqueço nunca. E você, Jangala? Então, a gente, no samba de roda rural, eu falo de samba de roda rural, foi porque é onde a gente começou, eu e Camila, né? A gente vem de uma tradição que só os homens tocam. Né? Só os homens tocam. E era isso que acontecia, né? A gente ia no samba, a gente vem aí numa trajetória assim de uns 8 anos, né? Acompanhando o que a gente chama, a pessoa que a gente considera como mestre, né? Que é o Cid Aroeira. Então a gente chegava nos lugares assim, só os homens tocavam, raramente deixavam a gente tocar os tambores, né? E foi daí que surgiu a ideia. Um dia eu falei com a Camila, a gente conversando, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não, a gente pode tocar, sim, a gente pode tocar, a gente pode dançar, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí a gente veio nessa trajetória aí e começamos aí com as sambadeiras, tocando e dançando. Por conta disso, né? Porque muitas vezes você chega... Uma vez eu fui no setor comercial sul e lá estava até a filha e a neta da dona Dalva, né? Que veio lá de Salvador, lá no setor comercial sul. E aí, eu sou muito se a pessoa está tocando, eu consigo acompanhar.
E aí eu sentei perto do rapaz que estava tocando, por sinal ele toca muito bem, ele é um ogã, e eu pedi para tocar. Eu falei, Wellington, deixa eu tocar? E ele deixou. Ele com certeza. Só que tinha uma outra pessoa, um outro homem que estava beirando o tambor. Já tinha um tempo. E ele não passou o tambor para ele, mas ele passou o tambor para mim. E nessa época, eu estava começando na cultura popular. Então, assim, para mim, eu só queria tocar um tambor. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, você tem noção do que você fez? Você tirou um ogã do tambor. Ele sabia que eu não entendia nada da religião de matriz africana. E ele usou isso para me intimidar. E ele conseguiu me intimidar. Eu fiquei pequenininha. E aí eu comecei a chorar e fui no Wellington e perguntei para ele assim, eu fiz alguma coisa errada de ter pedido para você para tocar o tambor? E ele, de jeito nenhum. Se fosse no terreiro, claro que eu não ia passar o tambor para você, porque era no terreiro. E eu sem entender nada, não entendia nada. Eu só sambava. E aí, daí por diante, sempre isso foi martelando na minha cabeça. Até que a gente se encontrou, eu e Camila, eu falei, não, a gente pode tocar, sim, a gente pode dançar. E foi daí que tudo começou. A gente começou a formar o nosso grupo, né, Camila, com 4 pessoas. Quantas são hoje? E acho que hoje tem umas contando... 23 mulheres, mais ou menos. 23 mulheres. Sambadeiras, assim. Negras. Mulheres, assim. 23. E é um grupo em que a gente vai revezando, né? E que vão estar aqui no Divas do Samba. Exatamente. Com esse auditório lotado. Eita, lá. Você viu algumas delas lá no jantar. Eu vi Aqui, algumas. algumas, né? As bagunceiras. E já fiquei arrepiado. Pois é. E hoje são mulheres em que tocam, que se revezam nos tambores, se revezam no pandeiro, se revezam no triângulo e por aí afora. A presença da mulher no samba, ela não pode ser contextualizada, né? Pelo menos na minha visão, a mulher sempre fez parte do samba. Porque quando o samba começou, no início do século, quem convidava todos, quem fazia comida, quem preparava as bebidas e quem cedia o fundo do quintal eram as mulheres. Então elas eram organizadoras de um evento que os homens só entravam para cantar. Mas aí eu faço uma pergunta aqui. Assim, né, o samba ele é feminino, mas de quem é esse protagonismo? Não entendi a pergunta. O samba ele é feminino, mas de quem é esse protagonismo? O protagonismo, ele não é das mulheres porque vocês ainda não querem. Eu outro dia estava falando com a Di Ribeiro e com a Cris Maciel sobre isso. Vocês têm que parar com esse negócio de pedir licença ao homem para entrar. Você estava junto. Exato. O espaço é de vocês. Vocês têm que entrar, meter o pé, conquistar e tomar posse. É de vocês. Vocês têm competência, vocês têm garra, vocês têm qualidade, vocês têm atitude. Então, gente, vocês não têm que ficar pedindo licença a ninguém, não. Esse protagonismo que você está falando, ele está sendo do homem porque vocês ainda não levantaram a voz para tomar posse do que é de vocês. Não, assim, na minha visão, não é pedir licença. É porque a gente não queria. Porque nós, mulheres, somos a que mais é colocada nas letras do samba. Uhum. Você tem um samba, seja ele no terreiro, seja numa roda de samba, seja numa escola de samba, de carnaval, você tem uma mulher na cozinha e está feliz da vida. Não é que vocês são mais colocadas. Vocês são as únicas que entram nas letras de samba. Então, assim, eu acho que quando você coloca algumas palavras exaltando o homem, você deixa de falar de si, que somos as mais exaltadas, na realidade, mais falada,
numa letra de samba ou numa roda de samba. Exatamente. Somos nós que Sem levamos mulher a não tem comida samba. no final do samba, não é, Sarinha? Porque Somos nós que colocamos o vasinho de rosa na roda de samba. se eu tenho capacidade de achar bonito a mulher balançando a bunda no samba, eu tenho que achar bonito a mulher no palco cantando. Eu tenho que achar bonito a mulher ali atrás do instrumento tocando. Sim. Sim. Eu tenho que achar bonito tudo que a mulher bota dentro E uma das contexto frases samba. que sempre me colocou para pensar é da Alcione, que ela sempre fala essa frase. Você pode não gostar da minha vestimenta, do meu corpo e do meu cabelo, mas com certeza você vai gostar da minha voz. E é ela que me traz a comida da minha casa. Então é isso. Claro. Você veja que no início do século, a gente era perseguido. Sambista era perseguido. Bastava cantarolar uma melodia no meio da rua que já apareceu alguém para criticar e até para agredir. Hoje está todo mundo querendo embranquecer o samba. Sim. A gente teve nos anos 80 grupos e grupos e grupos de samba que eram formados por branquinhos bonitinhos. Quer dizer, aquilo que há tempos atrás era proibido para a gente, hoje é bonito para muita gente. Eu não sou contra, não sou. Até porque tem muita gente que come feijoada e não sabe a história da feijoada. Não sabe que aqueles restos do porco eram jogados fora pelo senhor de engenho, pelo patrão da fazenda, e o preto ia lá, pegava, lavava, colocava na panela e fazia a sua comida. Por acaso, um dia, o branco provou, gostou do sabor e trouxe para dentro da casa grande. Virou comida importante. Tem muita gente que toma cachaça e não sabe da origem. Não sabe de onde veio o nome pinga. Não sabe que por destilar a cana, o álcool que subia, que ficava preso nas telhas de zinco, que a ideia do meu tempo, no meu tempo tinha as telhas de zinco, que quando começou a cair na pele do preto e o preto começou a lamber e gostou do sabor, começou a trazer aquilo para ele. Mas como muita coisa, o branco adotou e levou para ele. Mas é origem preta, é coisa de preto, é coisa de pele. Mas tem muita gente que não sabe disso. E várias outras coisas. Eu ficaria aqui a noite toda falando disso. Tem até um exemplo que muito carioca não sabe, que o povo fala assim: eu sou carioca da gema. Aí eu pergunto: por quê? Você nasceu aonde? Eu nasci no Meier. Não, você não é carioca da gema. Você nasceu em São Cristóvão? Não, nasci no Meier. Então você não é carioca da gema. Uai, como é que é isso? Eu sou do centro do Rio. Vou te explicar. No tempo do Brasil Império, o mapa do Rio de Janeiro tinha o formato de um ovo estrelado, e o centro desse ovo era São Cristóvão. Então todo mundo que nascia em São Cristóvão era chamado de carioca da gema. Se você nasceu no Meier, se você nasceu em Madureira, se você nasceu na Praça da Bandeira, perdeu. Você não é carioca da gema. Mas vamos voltar ao assunto, vamos falar de mulher no samba. É mais importante. Agenda de vocês têm agenda? Quem é que está tocando onde? Vou começar por você. Bom, eu tenho feito bastante festas e toco aos domingos, né? Todos os lá na Quarta da 15. Lá no Jardim Botânico. Então lá agora é todos os domingos. E sábado, graças a Deus, tem sido muitas festas. Então é isso.
A agenda está sempre bombando. Qual o nome da banda? Graças a Deus. Bom, eu e Gilberto, nós temos o grupo Força Maior e tocamos também com o grupo Samba Sem Limite. Domingo é com o grupo Samba Sem Limite. Samba Sem Limite é do Bicalha, né? É. E Zé Bicalha. as festas, né, que nós temos feito é com o grupo Força Maior. É um grupo que toca chorinho, forró, sertanejo. É um grupo fodástico, muito bom. Vale a pena conferir, gente. Então, a Camila, ela sabe mais da agenda do que eu. Vamos lá, Camilinha. Porque, né, dentro das sambadeiras, acho que é muito também comum dentro dos grupos, né, das mulheres, a gente canta, a gente dança, a gente cuida da agenda, né? Exatamente. Então, assim, as sambadeiras, ultimamente, a gente tem sido bastante chamada para os festivais de cultura popular, né? Lá em Taguatinga, a gente tem feito bastante presença no Mercado Sul, que é um território cultural reconhecido aqui no DF, né? Então, em Taguatinga Sul, no Mercado Sul. Né? Então, é onde a gente tem a nossa sede, né, na Casa Caluanã, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Né? Então, assim, festivais de cultura popular, né, rodas, geralmente a gente é chamada. Bom, o Arte Batuque é um grupo meu do Ferreirinha Partideiro. A gente, como a Sarinha, a gente faz muito samba, né, particular, festa e tudo. Temos lá a bateria Furiosa. Meu amigo todo Fio de domingo, Castro. Fio de Castro. Todo domingo, às 10 horas, lá no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Tínhamos o projeto Café com Samba, que você também ia lá e fazia parte. Né? E Arte Batuque está aí, tocando. Disseram que rolou um churrasquinho domingo, né? Teve um churrasco com... Não fui convidado, não dava pra ir. Depois do... Boca de latão, você. Não fui convidado, né? Então falando negócio do ovo, eu sou o ovo todo, filho. Carioca, sou o ovo todo. Sou a gema, sou a clara, entendeu? O óleo que frita é desse jeito. O povo favelado é desse jeito aí. Samira Guerra. Pois não. Sua agenda, Samira. Gente, eu sou a mesma coisa que Nira, gente. Eu tô aqui, Arte Batuque, é capela, é Furiosa, entendeu? É várias coisas, cara. Tem que trabalhar, cara. Trabalho, mano. Samira, você tem feito alguns trabalhos no Rio, não tem? Fiz. Toquei lá no Fundição Progresso. Isso. Com Fiz quem? bons lá. Com quem? Um Salto no Samba, um grupo muito bom. Só de mulheres? Só de mulheres. Percussivas pra caramba. Que pra mim foi um aval, aonde dali eu fui pro programa do Netinho de Paula, e lá em São Paulo, e fizemos o programa ali, conheci os artistas, Leandro Learte, Juliana Diniz, Vanessa Jackson, mas foi uma penca de mulheres maneiras pra caramba, que ali eu aprendi muito também. O Elas que Toque também estava lá, também, representando Brasília, e eu representei nosso RJ, né? Eu dava todo o dinheiro da terra para ver vocês numa única banda, um único grupo. Fica a ideia. A Camelo Produções está aí, viu? É só dar um negócio, né, Nira, que a gente já vai... Camelo Produções está aí. É só abrir a oportunidade que estaremos lá. Exatamente. Não é não, Sarinha? Não é não, meninas? Com certeza. Sim, com certeza. É isso aí. Gente, nos anos 30, a gente teve a prova de que o samba é muito ligado à espiritualidade. O samba é muito ligado à religião de matriz africana, né? A gente tem muitos músicos, muitos sambistas que são até hoje muito ligados. Eu tenho aqui alguém que vai estar nos Ases do Samba, que é o Nenel. Está representado ali pela irmã dele, né? Que vem de uma família de religião de matriz africana. E a gente, até hoje, a gente vê isso, muita gente dessa religião envolta no samba, infundida no samba. No começo dos anos 30, a gente teve força no samba com uma mulher, Tia Ciata. Eu tenho essa mulher como a mãe do samba no Brasil. Ela usou toda a influência dela,
todo o conhecimento, toda a força política que ela tinha na época para ela poder conseguir impulsionar o samba. E isso foi muito importante. E as mulheres que foram aparecendo depois disso, Doca, Jovelina, né? Clementina, Dona Ivone Lara. Essas mulheres, elas foram fortalecendo mais, foram pavimentando mais esse piso. É inspiração para vocês isso aí? Todas são. Porque cada uma trouxe a sua história. Jovelina, Dona Clementina, certo? Leci Brandão. Entendeu? Então, assim, cada uma trouxe a sua personalidade, a sua história. Era aquela que chegava como Jovelina versando numa roda de samba e todos ficavam olhando para ela. Né? Então, assim, para qualquer mulher, não só as do samba, mas aquelas que também compunham muito. Dona Ivone sempre fez muita composição. Muito. E até hoje, como eu gosto muito de estudar e gosto muito de aprender, eu descubro sambas que ela fez que eu nem sabia, nem imaginava que era ela. E ela tem samba que não foi gravado. Muitos sambas, muitos. Ela tem samba que não foi gravado. E o legal da musicalidade feminina no samba é que depois que o homem, né, eu vou me colocar nesse grupo, depois que a gente descobre que vocês fazem, o queixo cai. A gente passa a perder aquele preconceito e isso se transforma num respeito gigante. Para quem não tinha, eu sempre tive respeito à força feminina na cultura. Eu sempre convivi com a cultura, sempre tive respeito a isso. Mas para quem não tinha esse olhar, para quem olhava com uma certa preocupação, que era meio incrédulo, né, na capacidade feminina, depois que a gente vê, depois que ele vê que a mulher faz e faz bem feito, ele se rende e deixa de ser incrédulo para ser um fã ardoroso da qualidade. Porque uma das coisas mais importantes é você dar a vida. Eu venho de uma família que os homens sempre nos respeitou. Sempre teve respeito. Então, nós temos que hoje, meninas, exaltar o respeito de homens bons. De pessoas que estão para nos igualar. Porque falar de quem bate, não respeita, não vale a pena. Não. O que nós temos que fazer é exaltar o nosso trabalho. É o que a gente faz, o dia a dia. É aquela que cozinha, aquela que acorda, aquela que cuida, que ama. É isso que tem que ser muito mais falado do que você falar do preconceito da pessoa que está do seu lado. A gente tem que aprender a se defender. Por isso, você aceitar quem você é. Mas o dia a dia é falar de coisa boa. É assim que nós somos. Porque se nós negros só falássemos das coisas ruins, estaríamos hoje até com os grilhões nas nossas pernas. Com certeza. E assim, né, eu acho também a mulher também vem nesse espaço muito de uma forma natural da educação, né? Através das atitudes. Nesse bate-papo aqui, agora eu estou me lembrando de uma coisa. Né? Na minha família, basicamente são as mulheres, né, que cuidam dos filhos. Então, basicamente são formadas por mulheres solteiras, né? E aí a gente vendo a nova geração dos filhos, homens, né, são pais exemplares,
né? Então, homens que foram educados por mulheres, né, que estão cuidando de suas famílias, né? Sendo que a gente não teve esse papel dessa figura masculina, mas essa figura masculina, ela passou, como exemplo, a partir da mão de mulheres, né? Então, são hoje homens exemplares que cuidam das suas famílias, né? E aí, quando a gente pega para a parte do samba, a gente costuma dizer o seguinte, que a gente não quer andar separado, a gente quer andar junto, né? A gente quer andar junto, a gente quer somar, né? Porque a gente está somando com algo bem ancestral e algo que vai dar continuidade lá para frente, né? Então, acho que a gente está muito nesse papel natural mesmo da educação, né? Não que a gente tenha essa obrigação, mas de forma natural a gente educa os nossos, né? Eu costumo dizer, estava até conversando ali nos bastidores com os meninos, que faltam duas coisas no samba. Para o samba ficar forte, para ninguém nunca mais abrir a boca para dizer que o samba agoniza, mas não morre, estão faltando duas coisas, né? Estão faltando força, respeito, né? E falta união. É verdade. Quando eu falo de força e respeito, eu estou falando de qualidade, porque não adianta sentar para fazer um samba e cada um querer bater mais alto que o outro, cada um querer palhetar mais alto que o outro. Mas isso aí é presepada, né, meu amor? Né? Então, estou falando de qualidade. E quando eu falo de união, é porque nós temos uma modalidade de música no Brasil que eles são unidos. Eles são organizados e eles são unidos. O pessoal da produção estava até comentando, existem escritórios que só trabalham para fazer música para essa modalidade. A gente não tem isso. Existem compositores que só compõem para essa modalidade. A gente não tem isso. A gente tem um compositor que, para sobreviver, ele tem que sair do samba para gravar uma outra... compor numa outra vertente, numa outra modalidade. E a união deles que é muito forte, porque se tem alguém lá embaixo que é daquela modalidade, e eles sabem que canta, eles não têm vergonha de ir na ponta do palco, no show deles, dar a mão para aquela jovem promessa subir e dar um microfone para que ele faça uma apresentação. Eles não têm vergonha disso. Já o sambista tem esse medo, não é vergonha, é medo. O sambista tem medo de alimentar um adversário, porque ele acha que aquele sambista que está chegando agora pode se tornar adversário dele, pode tirar o ganha-pão dele. Gente, o samba precisa de união. O samba precisa de união. A gente tem que ser unido e a gente tem que aprender a fazer com qualidade. E eu acho, vendo algumas apresentações de bandas femininas até, eu acho que essa qualidade e essa união pode estar chegando com vocês, viu? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque quando você fala sobre o samba, você está falando de uma linguagem negra. E nós somos aquilo que não é bom. E isso que você acabou de falar é a lei da sobrevivência. Porque se eu puxar o teu braço, eu deixo de dar para os meus. Então, é esse pensamento que tem que ser mudado. Isso que eu ia te perguntar, a gente não tem que perder esse medo? Porque nós precisamos nos conscientizar que nós podemos fazer sim. E pegar artistas negros, ir no show das mulheres, aprender a história. Quem tem que mudar somos nós, não é o branco, não. Nós é que temos que lotar um teatro, ligar o canal e te ouvir, exaltar a história da Sarinha, exaltar a história dessa pessoa linda que eu conheci hoje. É isso. É através da nossa informação com os pequenos que a nossa cultura não é de puxar o tapete.
e sim de sobrevivência. E a gente tem que aprender a valorizar isso, né? Porque você, veja bem, tem um programa, de vez em quando eu entro na página dela, da Regina Casé, e faço a mesma pergunta. Quando é que o Esquenta volta? É uma coisa nossa, só falava da nossa cultura, do nosso samba. Nosso povo estava ali. Talvez foi um programa que deu início a essa escalada preta na TV. Né? Talvez tenha sido aí que foi o impulsionamento, o início dessa escalada preta na TV. A gente precisa muito de programas assim. Mas quando esses programas estão na televisão, a gente não está valorizando. Aí o Ibope é baixo. Mas é o que eu E te ele falei. sai da grade. É justamente isso. Quando você faz o que você e a Linda está fazendo, a sua esposa maravilhosa, é justamente o contrário do que é. Você tem vários programas falando sobre uma cultura que não é nossa. E poucos que falam e fazem o que você está fazendo, que essa equipe maravilhosa. Por que isso? Porque o negro não procura. Exatamente. Então, por isso, você está aí, na resistência. Nós estamos aqui mostrando na nossa resistência. Gente, eu só tenho a agradecer a essas mulheres maravilhosas. Olha só, hein? Alguém tem que trabalhar, cara. Alguém tem que ganhar o pão, minha filha. Tá pensando Olha só, que- hein? Eu não sei nem se tá afinado. Gente, Eu vou te contar. Aí, mãe do santo. É com você mesmo. Eu tô aqui de penetra. Vou até sair. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai buscar essa saudade, sonho. Dá alto pra caramba. Altão. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, oh, Sonho meu, vai buscar quem essa mora longe. Sonho meu, vai buscar essa saudade. Meu, com a sua liberdade. sonho meu, No meu céu a estrela guia se perdeu. a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, Ai! fazer a dança das cores do meu pensamento. Traz a pureza do samba, sentido macabro em marca de amor. O samba que mexe o corpo da gente. O vento vai de balando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado com marca de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, Sonho meu, vai buscar quem mora longe. sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. E a pergunta vai continuar. O samba é ou não é das mulheres? Obrigada.